Olá, meus amigos, meus irmãos, beleza? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal, aqui, Hudson Gomes, para trazer para vocês uma mensagem de bênção na vida de vocês, que essa mensagem assim possa impactar o coração de vocês e trazer transformação na sua vida e entender os princípios que Deus tem para você, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, peço para você que compartilhe, curta, se inscreva no canal e que Jesus te abençoe poderosamente, beleza? Bom, sem mais delonga, né? Sem mais a gente prolongar aí nosso assunto, quero tratar com vocês sobre um texto muito bacana que vai reforçar muito a sua fé, assim como Deus tem também reforçado a minha fé através desse texto, tá bom? Esse texto está em Mateus 15, do versos 21 ao 28, e eu passo a ler para vocês da seguinte maneira: Jesus atende ao clamor dos gentios. Olha que legal esse texto e essa maneira como Jesus trata as coisas dele e o reino dele e a vontade do Pai e o chamado de Deus para a vida dele. Olha que legal. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele chamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E ela replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Olha que interessante. Esse texto aqui é um texto profundo e podemos analisar da seguinte maneira. Aqui, de uma maneira bem simples, Jesus praticamente chamou ela de cachorro. É isso mesmo, Jesus chama a mulher cananeia de cachorro. Por que isso? Quando a gente começa a entender o contexto da Bíblia, entender esse desespero dessa mulher, essa fé que ela teve, essa força de clamar a Jesus para que a ele liberasse a cura sobre a sua filha. E presta atenção aqui. E Jesus fala para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que acontece? A mulher cananeia, ela era ali da cultura helenista, ela pode ser uma das mulheres que foi impactada pela diáspora judaica. Ela tinha conhecimento de quem era Jesus, ela sabia de fato quem era Jesus, e ela já havia escutado sobre Jesus, então ela sabia que era Jesus, e o contexto que Jesus vivia, e o contexto daquele momento de Israel. Porque a mulher cananeia, ela tinha os seus costumes gregos, ali, os seus costumes helenistas. Ela também, em Marcos 7, ela informa que ela era uma sírio-fenícia, então, ou seja, toda impactada pela cultura grega. E é interessante que é o seguinte: não dá pra gente saber se ela chamou Jesus em grego, ou em hebraico, ou em aramaico, mas o que importa foi que Jesus ouviu a voz dela. E por mais que pelo determinado momento de período Jesus a ignorou o seu clamor, ignorou a sua exclamação, o seu clamor, na verdade, perdão, não é exclamação, e sim clamor. Jesus ignorou o seu clamor por algum momento, mas Jesus voltou para ela. Jesus atende ao pedido dessa mulher. E o que eu quero dizer? E olha só para você entender isso aqui. No versículo 26 e 27, Jesus fala que ela: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E é interessante que ela fala que é o seguinte: essas migalhas caem da mesa. Olha só que interessante. Jesus foi chamado, foi enviado para o seu povo, para o povo judeu, para o povo hebraico. E o que esse povo hebraico, não, o povo hebreu, o que esse povo hebreu e judeu fazem? Eles sequer dão mínimo para Jesus. Eles estavam à mesa comendo com Jesus, e essa mulher diz: Senhor, não importa, porque a gente está comendo da migalha do pão, nós estamos comendo das migalhas que caem da mesa, mas o que tem? E se eu estou comendo da migalha, eu quero, porque essas migalhas caem da mesa do seu dono. Ou seja, ela entendeu que Jesus havia sido chamado, havia
cumprir sua missão para os judeus, para o povo hebreu. Mas mesmo assim o povo hebreu não quis e ela entendeu: Senhor, eu estou comendo das migalhas que caem da mesa, eu estou comendo daqui, ou seja, mesmo assim eu quero a sua salvação, eu quero a sua redenção, eu quero o seu poder. E Jesus fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, as ovelhas estavam perdidas, estavam desapercebidas, desassistidas, largadas, e Jesus vem para o seu povo. E mesmo assim Jesus ainda atende o povo gentil. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Jesus veio para uma nação, um povo escolhido, uma nação chamada para ser sua, um povo eleito para ser dele, e esse povo o rejeitou. E nós hoje, como gentios, entendemos a palavra do Senhor, entendemos o chamado de Deus e nos rendemos. Nós comemos da migalha da mesa do dono, e mesmo assim essas migalhas desses pães têm nos alimentado, têm trago para nossas vidas algo diferenciado. Não é porque Jesus veio só para os israelitas, né, que nós não fomos abençoados, nós não fomos alcançados. Nós, como gentios, fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo seu poder, pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua misericórdia. A Bíblia diz, né, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu e você, nós entendemos esse processo de Deus, entendemos esse envio de Jesus, de Jesus para nossas vidas, e nós como gentios entendemos essa salvação do Senhor, entendemos essa vontade de Deus sobre as nossas vidas, e nós nos redimimos diante dele, nos entregamos diante dele, independente de qualquer coisa. Então, olha só para você ver, por mais que os gentios estavam ali, por mais que os judeus tinham mestre para eles, nós recebemos das migalhas da mesa do dono. E Jesus veio, nos libertou, nos alcançou com o seu amor, com o seu favor. E é isso que ele quer fazer na sua vida a partir de hoje, a partir desse momento. Ele quer te alcançar, ele quer te salvar, ele quer que você coma da mesa dele, ele quer que você coma das coisas da mesa dele, não mais das migalhas, mas sim do seu alimento da mesa. Ele quer que você ceie com ele, participe do altar com ele. Então, meu irmão, minha irmã, somos escolhidos pelo Senhor, fomos chamados para nos render a Deus, e jamais devemos deixar esse chamado, jamais devemos deixar essa graça de lado, e sim atendê-la o mais rápido possível. Deus abençoe você, Deus derrama sobre sua graça, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre suas coisas, sobre seus negócios, onde você estiver, que o Senhor te alcance, que o favor dele te alcance. Deus abençoe. Mais uma vez eu vou pedir, curta esse canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva para que Deus possa te abençoar e mais pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem. Deus abençoe bastante.